Olá, tudo bem com vocês? Amanhã daremos início à leitura do Novo Testamento em 6 meses. Estão preparados? Tenho certeza que o Senhor falará conosco durante essa leitura. É muito importante que antes de cada leitura diária oremos ao Senhor para termos pleno entendimento de Sua palavra e ensino, para que através dela possamos ouvir a voz de Deus nos direcionando em todas as fases de nossa vida. Anote, medite, peça ao Senhor para gravar sua palavra em seu coração. Bem, o Novo Testamento é um registro de eventos históricos das boas novas da vida salvadora do Senhor Jesus Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão e a continuação de sua obra no mundo, que é explicado e aplicado pelos apóstolos que ele escolheu e enviou ao mundo. É também o cumprimento dos eventos há muito antecipados pelo Antigo Testamento. Como sabemos, nossa Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Mas o que significa exatamente? A palavra grega para testamento significa vontade, testamento ou aliança, sendo que aliança é a melhor tradução. Significa um novo relacionamento no qual os homens podem ser recebidos por Deus. O Antigo Testamento ou Aliança é principalmente um registro das relações de Deus com os israelitas, com base na aliança mosaica dada no Monte Sinai. Por outro lado, o Novo Testamento ou Aliança, antecipada em Jeremias 31:31, é instituída pelo Senhor Jesus, como vemos em 1 Coríntios 11:25, descreve o novo arranjo de Deus com homens de todas as tribos, línguas, povos e nações que aceitarão a salvação com base na fé em Cristo. A antiga aliança revelou a santidade de Deus no padrão justo da lei e prometeu um redentor vindouro. A nova aliança mostra a santidade de Deus em seu Filho justo. O Novo Testamento, então, contém aqueles escritos que revelam o conteúdo desta nova aliança. A mensagem do Novo Testamento centra-se em Cristo, que se entregou para a remissão dos nossos pecados e nas pessoas que receberam sua salvação. Assim, o tema central do Novo Testamento é a salvação, um tratado divino de termos pelos quais Deus nos recebeu rebeldes e inimigos, em paz consigo mesmo. Na época do Novo Testamento, Roma era a potência mundial dominante e governava a maior parte do mundo antigo. No entanto, em uma pequena cidade na Palestina, Belém da Judéia, nasceu alguém que mudaria o mundo. Sobre esta pessoa, o apóstolo Paulo escreveu: "Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, a antiga aliança. De várias maneiras especiais e maravilhosas, Deus preparou o mundo para a vinda do Messias. Vários fatores contribuíram para essa preparação, sendo que a preparação para a vinda de Cristo é a história do Antigo Testamento. Os judeus foram escolhidos por Deus dentre todas as nações para serem uma possessão preciosa, como um reino de sacerdotes e uma nação santa. A este respeito, começando pelas promessas de Deus dadas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eles deveriam ser os guardiões da palavra de Deus e o canal do Redentor. O Antigo Testamento, portanto, estava cheio de Cristo e antecipada a sua vinda como um Salvador sofredor e glorificado. Além disso, essas profecias não eram apenas muitas, mas muito preciosas, dando detalhes da linhagem do Messias, local de nascimento, condições da época de seu nascimento, vida, morte e até mesmo sua ressurreição. Embora Israel tenha sido desobediente e levado ao cativeiro com o julgamento de Deus sobre sua dureza de coração, Deus, no entanto, trouxe um remanescente de volta à sua terra natal depois de 70 anos, como ele havia prometido em preparação para a vinda do Messias. Embora 400 anos tenham se passado após a escrita do último livro do Antigo Testamento, e embora o clima religioso fosse de externalismo farisaico e hipocrisia, havia um espírito de antecipação messiânica no ar, e um remanescente estava procurando pelo Messias. Antes de examinar o Novo Testamento,
também seria bom ter uma visão geral de como era o mundo religioso quando Salvador entrou em cena e quando a Igreja foi enviada ao mundo. Se prestarmos atenção, veremos a grande semelhança com o nosso mundo hoje. A Igreja cristã nasceu em um mundo cheio de religiões concorrentes que podem ter diferido amplamente entre si, mas todas possuíam uma característica comum: a luta para alcançar um Deus ou deuses que permaneceram inacessíveis. Além do judaísmo, que ensinava que Deus havia se revelado voluntariamente aos patriarcas, a Moisés e aos profetas, não havia fé que pudesse falar com certeza da revelação divina, nem de qualquer conceito verdadeiro de pecado e salvação. Os padrões éticos eram superficiais. Mesmo no judaísmo, a verdade revelada foi obscurecida pela incrustação de tradições e pela negligência. O paganismo e todas as religiões, além do conhecimento e da fé na palavra de Deus, sempre produzem uma paródia e uma perversão da revelação original de Deus ao homem. Ele retém muitos elementos básicos da verdade, mas os distorce em falsidade prática. A soberania divina se torna fatalismo, a graça se torna indulgência, a retidão se torna conformidade com regras arbitrárias, a adoração se torna ritual vazio, a oração se torna mendicância egoísta, o sobrenatural degenera em superstição. A luz de Deus é obscurecida por lendas fantasiosas e por falsidade absoluta. A consequente confusão de crenças e valores deixou os homens vagando em um labirinto de incertezas. Muitos queriam um Deus que atendesse às suas conveniências, sem princípios e normas de conduta, devendo viver o melhor que puder pela vantagem do momento. O ceticismo prevalecia. Não parece o mundo de hoje? Bem, a ordem dos livros do Novo Testamento é lógica e não cronológica. Primeiro vêm os evangelhos que registram a vida de Cristo, depois Atos que conta a história da propagação do cristianismo, depois as cartas que mostram o desenvolvimento das doutrinas da Igreja juntamente com seus problemas e finalmente a visão da segunda vinda de Cristo no Apocalipse. Originalmente, os livros do Novo Testamento eram circulados separadamente e apenas gradualmente reunidos para formar o que agora conhecemos como a parte do Novo Testamento do cânon das Escrituras. Pela preservação de Deus, nossos 27 livros do Novo Testamento foram separados de muitos outros escritos durante a Igreja primitiva. Eles foram preservados como parte do cânon do Novo Testamento por causa de sua inspiração e autoridade apostólica. Depois de escritos, os livros individuais não foram imediatamente reunidos no cânon ou coleção de 27 que compõem o Novo Testamento. Grupo de livros, como as cartas e os evangelhos, foram preservados a princípio pelas igrejas ou pessoas a quem foram enviados, e depois todos os 27 livros foram coletados e formalmente reconhecidos pela igreja como um todo. Esse processo levou cerca de 350 anos. No segundo século, a circulação de livros que promoviam a heresia acentuou a necessidade de distinguir as escrituras válidas de outras escrituras cristãs. Certos testes foram desenvolvidos para determinar quais livros deveriam ser incluídos. Primeiro, o livro foi escrito ou aprovado por um apóstolo? Segundo, seu conteúdo era de natureza espiritual. Terceiro, ele dava evidência de ser inspirado por Deus. Quarto, ele foi amplamente recebido pelas igrejas. Nem todos os 27 livros que foram eventualmente reconhecidos como canônicos foram aceitos por todas as igrejas nos primeiros séculos, mas isso não significa que aqueles que não foram imediatamente ou universalmente aceitos eram espúrios. Cartas endereçadas a indivíduos, Filemon, 2º e 3º João, não teriam circulado tão amplamente quanto aquelas enviadas às igrejas. Os livros mais disputados foram Tiago, Judas, 2 Pedro, 2º e 3º João e Filemon, mas no final das contas, estes foram incluídos
e o cânone foi certificado no Concílio de Cartago em 397 d.C. Embora nenhuma cópia original de nenhum dos escritos que compõem o Novo Testamento tenha sobrevivido, existem mais de 4.500 manuscritos gregos de todo ou parte do texto, além de cerca de 8.000 manuscritos latinos, ou pelo menos 1.000 outras versões para as quais os livros originais foram traduzidos. O estudo cuidadoso e a comparação destas muitas cópias nos deram um Novo Testamento preciso e confiável. Com base em suas características literárias, eles são frequentemente classificados em 3 grupos principais: evangelhos, livro histórico, epístolas ou cartas apostólicas e profético. 4 livros compõem os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos relatam o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. São relatos da vida e do ministério de Jesus de perspectivas diferentes. Desses relatos, 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são denominados como sinóticos, que têm a mesma visão, pois respeitam a mesma sequência de fatos. E o 4 de João se difere dos demais por ter diferenças em vários detalhes, na ênfase e no vocabulário. Apenas um livro pertence à categoria de livro histórico, que é o de Atos dos Apóstolos. Ele registra os primeiros anos da Igreja cristã, depois que Jesus subiu ao céu e do derramar do Espírito Santo. Ele informa em detalhes como o Evangelho foi propagado rapidamente pelo Oriente. Quanto às epístolas ou cartas apostólicas, são 21 cartas escritas por líderes da Igreja a várias pessoas e igrejas, explicando em detalhes tudo o que Jesus tinha ensinado e como aplicar. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a Igreja do Senhor. Estas cartas contêm as doutrinas fundamentais da fé cristã e estão todas organizadas cronologicamente, sendo que as 13 primeiras cartas são de autoria do apóstolo Paulo. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. As 8 cartas restantes foram escritas por outros autores. São elas Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. O profético, que é o livro de Apocalipse, foi escrito por João Evangelista. Este livro também é uma carta e contém uma série de revelações que João recebeu diretamente da parte de Cristo. Essas revelações são primordiais para a Igreja, independente de sua época. Bem, amanhã daremos início à nossa leitura. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.